Uma boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, apesar desses pesares, desse medo, desse sofrimento relacionado a essa pandemia, né? Mas é compreensível. Mas é interessante que essa pandemia, ela está trazendo um componente diferente. Ela está trazendo um rastro de medo, de pânico, de desespero, como nunca aconteceu em outros vírus. Outros vírus até mais mortais, mas nunca foi assim, dessa maneira assim. É como que ele está trazendo uma informação junto com ele, uma informação para ser passada às pessoas. Olha que interessante. A pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade é não ficar muito preso às questões. O vírus mata, tem que se proteger e precisa trabalhar, que é muito importante esse equilíbrio. Aí fica aquela turma lá discutindo política, quem é certo, quem está errado, ou quem que tem o vírus que está matando, ou não está matando. O ponto é equilíbrio no trabalho e também na prevenção. Não pode ficar sem trabalhar, mas também não pode ficar sem cuidar. Então tem que ter um equilíbrio. Isso é lógico, e se qualquer pessoa pensa um pouquinho, vai ver. Que vai pensar, por exemplo, eu, ou qualquer pessoa. Eu estou incluído nos 95% da população, ou muito mais, que trabalha hoje para comer. Eu estou mentindo? Não estou. É uma realidade. Então, infelizmente, a gente vive num país que não tem muitos recursos. E os que têm, o pouco que tem, é mal distribuído. Então, também não quero discutir sobre isso. Eu quero falar sobre a intenção que está vindo por detrás desse vírus. Ele mostra a fragilidade humana, a incompetência dos seres humanos em geral de administrar as coisas. Isso já os mestres, os livros sagrados já falavam sobre isso. Não é do homem o dirigir seu passo, e muito mais dirigir o passo de nações. A permissão para governos é importante, precisa ter governos a administrar, senão o estrago seria maior. Mas o homem não está preparado para governar. E essa situação de medo que está trazendo agora está mostrando isso. Também ela está dando oportunidade, ela está nos mostrando que o jovem está participando mais. Tudo que era velado agora está ficando desvelado, quer dizer, está ficando, se soltou. Hoje todo mundo está tendo oportunidade de ler e de falar. O homem, o ser humano está deixando de ser um repetidor de pensamentos, que é o que se queria, hoje ele está sendo um pensador. Ele está falando o que ele acha. Mas precisa ter cautela, você tem que falar realmente o que você estuda. Você tem que se preparar, você tem que saber o que você está falando. Se não ficar falando besteira também na internet, não resolve nada. Então, esse vírus está trazendo uma informação diferente. Ele está mostrando assim, pessoal, cuidado. Vocês, o caminho da humanidade não está legal. Precisa ser modificado. Senão vai haver uma calamidade geral. O ser humano ele já passou pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde nações foram totalmente destruídas. Em 1930, houve uma recessão imensa no mundo inteiro. Inclusive nessa época, a minha família perdeu muito dinheiro, perdeu fazendas e tudo mais. Mas a família foi avante, sobreviveu. Nações reconstruíram. As pessoas lá na época, eles estavam mais preparadas. Eram pessoas mais rústicas, mais brutas, mais preparadas para o impacto das coisas, para reconstruir. É como que o solo, é como que as pessoas fossem solos férteis, preparados para renascer. Hoje, com toda essa tecnologia, que esse avanço que está tendo também
de oportunidade de se falar, mas os jovens hoje eu percebo que estão mais, eles são mais audaciosos, mas estão mais frágeis emocionalmente. A humanidade em geral está mais frágil emocionalmente. Eles estão frágeis, eles estão fracos. E também esse vírus, como eu já falei, ele está mostrando a fragilidade dos governos geral, do mundo todo. Olha que interessante, as pessoas não estão muito sabendo o que fazer. Mas isso é um alerta. É um alerta para todos. A gente vai sair dessa situação, aos trancos e barrancos vai sair. Tem muitas pessoas competentes e decididas a ajudar. Está tendo um efeito muito positivo que a gente está vendo na classe médica, ajudando pessoas realmente. Hoje a gente percebe que as pessoas estão mais unidas. Isso, de certa forma, isso está causando uma comoção nas pessoas. As pessoas estão se ajudando mais. É interessante, é uma coisa interessante, coisa que nunca se viu. E está mostrando também que todo o autoritarismo não presta. Toda pessoa que quer governar sozinho tudo não serve. O único que está governando esse conglomerado galáctico de, de, de bilhões de galáxias com quintilhões de estrelas e com outros conglomerados com não sei tantas bilhões de galáxias. Ele governa, o Criador. Mas ele é tão grandioso que ele nem aparece. Tudo que ele faz de bom, ele não aparece. Ele faz tudo às escondidas. A gente percebe porque a gente está vivendo, a gente está vendo hoje, com toda a tecnologia, como está vendo a grandeza desse universo. Agora, esse é um ser capaz. E também a sua administração em cima. Então eu percebo que está se dando cordas para a raça humana, até onde ela pode, para mexer com as pessoas. O nosso processo de desenvolvimento, de criação emocional, mental, precisa de ser trabalhada como o ouro no cadinho, derretido com fogo. Eu trabalhei por muitos anos com mineração. Eu sou terapeuta, mas quando era jovem eu trabalhei muito com mineração de ouro. O ouro é valioso, o ouro em pó que a gente achava. Mas o ouro em pó tinha muita impureza. Ele precisa tacar fogo ali, queimar ele, ficar vermelho, sair toda aquela borra, para o ouro começar a purificar. Então eu estou percebendo que a raça humana está acontecendo isso. Ela está sendo refinada, ela está sendo depurada. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades negativas que infelizmente acontecem por processos nossos mesmo. Tudo isso que está provocando é a raça humana, mostrando a nossa incapacidade. Mas mostrando que também a gente precisa fazer algo. Não é só esperar as coisas vindo do céu. Ele já está fazendo. Ele está fazendo. Agora a gente tem que fazer um pouco também a nossa parte, né? A raça humana precisa criar um pouco de vergonha. De trabalhar um pouco mais em prol de todos. Se a raça humana seguisse um exemplo de Jesus quando ele fala: o que eu quero para mim, eu tenho que fazer para as pessoas, o mundo seria melhor. Nada disso estava acontecendo. Então, isso é um alerta para todos nós. Mas eu desejo que todo mundo fique em casa, se cuidem, cuide da sua imunidade. Procura, por exemplo, coisas simples que, por exemplo, tomar de manhã limão com água, com um copo de água. Ele trabalha um pouco a imunidade, ele cuida da limpeza, da desintoxicação.
você fazer um pouco de meditação. O que é uma meditação? É você pensar, você... A Bíblia não se fala que a essência de Deus está dentro de nós? Procura Ele lá dentro. É muito mais fácil achar Deus dentro de você, que você foi feito a imagem e semelhança, do que achar lá fora. Lá fora é para a gente ver a criação dele, mas ele está aqui dentro. E são os livros que falam. O próprio Criador falou isso, e o próprio Jesus. Procure ele aqui dentro. Então, a meditação, você vai fazer isso. Meditar é você tentar ver a grandeza lá dentro de você. Então, é respeitar essa quarentena. Se você precisar trabalhar, você tem que trabalhar, porque as coisas não caem do céu, ninguém vai te dar alimento para você. Você tem que ter esse equilíbrio. Isso aqui não é festa, não, para você ficar em casa brincando. Você precisa trabalhar e tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Mas quando você vem, se cuida. Se cuida de uma boa alimentação, se cuida de ter uma cabeça mais equilibrada, uma emoção mais em equilíbrio, para não ficar tão ansioso demais, entendeu? A pressão sempre vai existir, mas uma pressão controlada para que nós podemos ter saúde e a gente passar por essa situação difícil. Então, pessoal, uma boa noite, fiquem em paz aí e que todos nós possamos aprender bastante coisa dessa situação que está acontecendo. Desejo felicidades e saúde para todos.